Meu nome é André e minha conexão com a natureza sempre foi algo que moldou minha vida no interior de Minas Gerais. Sou apaixonado pelos campos vastos, pelas florestas densas e pelos céus estrelados que adornam as noites. Sempre que possível, busco escapar da rotina e acampar, permitindo-me imergir completamente na serenidade natural que minha terra natal oferece. Um dia, meu amigo Matheus e eu decidimos fazer algo especial. Combinamos de ir acampar em uma rocha que proporcionava uma vista espetacular de um descampado. Um lugar que guardava memórias de infância e momentos preciosos para minha família, ao lado de um sítio que pertencia a ela há gerações. O lugar era um verdadeiro oásis, com casarões antigos e históricos que contavam histórias de tempos passados. O sítio tornou-se um refúgio para nossa família, um lugar onde as raízes se entrelaçavam com as paredes de pedra e as árvores contavam segredos sussurrados pelo vento. Ansiosos pela aventura, eu e Matheus começamos a planejar nossa jornada para a rocha, onde estaríamos cercados pela beleza natural e pela herança rica de nossa família. Mal sabíamos que essa decisão nos levaria a um encontro inusitado e transformador. A distância até a rocha escolhida para montarmos as barracas não era significativa, menos de 100 metros do sítio que carregava as histórias de minha família. Essa proximidade nos proporcionava não apenas a beleza natural do descampado, mas também a conveniência de poder voltar rapidamente caso precisássemos de algo. À medida que nos aproximávamos da rocha, a ansiedade e a expectativa cresciam. O sol começava a despedir-se no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Chegamos ao sítio após cerca de 40 minutos de viagem, embalados por músicas que ecoavam dentro do carro e conversas que flutuavam no ar. Ao chegarmos, a visão do sítio ao entardecer era espetacular. As cores quentes do céu contrastavam com os casarões de pedra, criando um cenário digno de pintura. Estacionamos o carro perto da entrada, sentindo a atmosfera tranquila e acolhedora que envolvia o lugar. Este não era apenas um local qualquer, era uma parte viva da nossa história. Com a mochila nas costas e a promessa de uma noite memorável pela frente, começamos a trilhar o caminho que nos levaria à rocha. A cada passo, a natureza ao nosso redor parecia mais viva, como se estivesse pronta para compartilhar seus segredos e mistérios conosco. Mal sabíamos que essa noite nos reservaria algo além das estrelas brilhantes e da paz da natureza. Com a barraca montada e a fogueira acesa, sentamos ao redor do calor reconfortante das chamas, admirando o céu noturno que se estendia diante de nós. A lua cheia iluminava a paisagem, pintando o descampado com uma luz prateada, enquanto as estrelas cintilavam como diamantes em um tapete negro. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som da fogueira e os sons suaves da natureza ao nosso redor. Trocávamos histórias e risadas, sentindo a conexão especial que só a tranquilidade da natureza podia proporcionar. A lua, majestosa em seu reinado noturno, lançava sombras misteriosas entre as árvores e realçava os contornos da rocha que escolhemos para acampar. Eu e Matheus, mergulhados na serenidade da noite, perdíamos a noção do tempo enquanto o espetáculo celestial continuava a se desenrolar diante de nossos olhos. Contemplando as estrelas, não tínhamos ideia de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o rumo desta noite aparentemente tranquila e nos lançaria em um mundo de mistérios e lendas. Eram por volta de 2 da manhã, quando ouvimos um uivo distante ecoar na floresta. Eu e Matheus nos entreolhamos, questionando se poderia ser a presença de lobos na região.
No entanto, dada a longa história do sítio em minha família e a ausência de relatos sobre lobos, a situação começou a parecer estranha. O uivo persistiu, tornando-se mais próximo e envolvente. Uma sensação de inquietação pairava no ar, desafiando a calmaria da noite. Permanecemos próximos à fogueira, observando a escuridão ao nosso redor com cautela. Com o passar do tempo, os uivos continuaram, formando uma melodia única que ecoava pelos arredores. A lua cheia iluminava a clareira onde estávamos acampados, revelando sombras entre as árvores. Enquanto a noite se desenrolava, nos perguntávamos sobre a origem dos uivos. O sítio, mergulhado em sua longa história, parecia ocultar segredos que agora despertavam nossa curiosidade. Permanecemos ali, observando o espetáculo noturno, sem saber que algo extraordinário estava prestes a se desdobrar diante de nós. À medida que os uivos persistiam, uma nova camada de mistério começou a se desenrolar naquela noite. Sons de galhos se quebrando ecoavam pela floresta, acompanhados de passos cautelosos que se aproximavam. Uma sensação arrepiante percorreu nossas espinhas, pois ficou evidente que algo ou alguém estava nos observando na escuridão. Os passos se aproximavam, intercalados com os uivos que ainda ecoavam. Decidimos permanecer próximos à fogueira, com nossos olhos fixos nas sombras. Uma inquietude pairava no ar, como se estivéssemos à beira de uma revelação surpreendente. Nossos sussurros se perderam na noite, enquanto tentávamos decifrar o que se escondia na escuridão. O sítio, com seus casarões antigos, parecia guardar segredos que se manifestavam apenas nas noites de lua cheia. A tensão crescente anunciava que essa noite seria marcada por descobertas que iriam além das histórias familiares e adentrariam o território do inexplorado. O clima tenso alcançou seu ápice, e o medo que antes era apenas uma sombra distante, agora se tornou uma presença palpável. Decidimos não esperar mais, e o impulso da sobrevivência nos levou a correr em direção à segurança da casa principal do sítio. Enquanto escapávamos do desconhecido, uma figura estranha se materializou na penumbra. Tinha a aparência de um homem, mas seu corpo estava coberto por pelos e os olhos emitiam um brilho sobrenatural. Um calafrio percorreu minha espinha ao perceber a natureza incomum dessa figura, algo que ia além da explicação racional. Sem tempo para entender completamente o que nossos olhos testemunhavam, gritei para Mateus: "Corre!" Nossos pés batiam no chão em uma fuga frenética, enquanto a figura misteriosa parecia nos seguir, mantendo-se sempre nas sombras. Conseguimos chegar ao casarão do sítio e, com um movimento rápido, trancamos a porta atrás de nós. O som abafado da criatura que nos perseguia ficou do lado de fora. Estávamos seguros, pelo menos por enquanto. O casarão, que antes era um refúgio acolhedor, agora parecia guardar segredos obscuros. No silêncio tenso, nos encaramos, ainda processando o que tínhamos presenciado. A lua cheia lançava sua luz fria sobre o sítio. Enquanto nossas mentes tentavam dar sentido ao inexplicável, a certeza se instalou de que aquela noite se tornaria parte de nossa própria história. Uma história que, até então, jamais teríamos imaginado ao acampar nas margens daquela rocha tão próxima, mas agora tão distante do que entendíamos como realidade. Dentro da casa, os sons da noite ganhavam uma intensidade incomum. Os animais do sítio, incomodados pela presença inexplicável, expressavam sua agitação de maneiras distintas. O cachorro latia incessantemente, os cavalos relinchavam, como se pudessem sentir a mesma apreensão que nos envolvia. Enquanto permanecíamos abrigados, os passos continuavam a circular a casa. Cada som reverberava pelas paredes, aumentando nossa ansiedade.
O ranger do assoalho parecia um eco sombrio dos eventos daquela noite. A atmosfera carregada de suspense era interrompida apenas pelos sons naturais do sítio, agora transformados em uma sinfonia de inquietude. A cada passo ao redor da casa, nossa imaginação corria solta, tentando decifrar o que estava lá fora na escuridão. Enquanto aguardávamos, com o coração ainda pulsando forte, ficava claro que aquela noite se transformara em algo além do ordinário. E, enquanto os animais expressavam seu desconforto, éramos deixados na penumbra da incerteza, com a sensação de que algo mais sobrenatural ainda estava por vir. A noite se arrastou, repleta de pânico e medo, enquanto os barulhos inquietantes persistiam do lado de fora da casa. Nunca fui propenso a acreditar em folclore ou lendas, mantendo uma abordagem cética diante do sobrenatural. Contudo, a figura coberta de pelos que cruzou nosso caminho na escuridão desafiava todas as minhas convicções. Eu sabia o que tinha visto, independente das dúvidas que pudessem surgir. Passamos a noite em claro, com o coração acelerado, cada som noturno alimentando nossa apreensão. Foi uma jornada inesperada para alguém que, como eu, nunca havia considerado a possibilidade do inexplicável. Com o romper da manhã, a luz gradualmente dissipou a escuridão, revelando os contornos familiares do sítio. Ficamos aliviados ao ver os primeiros raios de sol, mas a tensão da noite ainda pairava no ar. Logo pela manhã, meus tios chegaram à fazenda. Ao compartilharmos a experiência da noite anterior, percebemos que eles também estavam preocupados. A porta da fazenda estava marcada por arranhões profundos e algumas galinhas soltas no sítio haviam desaparecido. A confirmação dos sinais físicos daquela noite trouxe uma sensação de validação. Mesmo que as histórias de lobisomens e criaturas sobrenaturais ainda parecessem incríveis, a realidade dos acontecimentos daquela noite, agora evidenciada pelos danos à propriedade, forçava-nos a encarar a possibilidade de que algo fora do comum realmente havia ocorrido. Desde aquela noite inesquecível, minha paixão pela natureza se transformou em uma jornada marcada pela cautela. Embora ainda ame os campos vastos, as florestas densas e os céus estrelados, a lembrança da figura peluda e dos sons perturbadores me acompanha a cada sombra. A relutância em retornar ao acampamento se instalou. Uma sombra persistente que se ergue sempre que penso em passar uma noite ao relento. A incerteza sobre o que espreita nas sombras da noite permanece. Um lembrete constante de que o desconhecido pode habitar os recantos mais remotos e pacíficos. Apesar da mudança em minha abordagem, a natureza continua a chamar, despertando a curiosidade e o desejo de explorar. Mas agora, essa jornada é temperada com uma consciência aguçada de que por trás da beleza serena podem existir mistérios que desafiam a compreensão humana. O que quer que tenha cruzado nosso caminho naquela noite permanece como uma peça intrincada no quebra-cabeça da vida. Uma lembrança de que, em meio à majestade natural, também podem existir mistérios que desafiam a explicação. Assim, sigo adiante, respeitando a beleza da natureza, mas sempre ciente de que, nas sombras, pode residir o inesperado. Vocês acham que era um lobisomem? Me falem nos comentários.